As relações ecológicas ilustram muito bem quão importantes as florestas se tornam para a sobrevivência de todos nós. É através dessas relações que obtemos nossa água e alimento, além do ar que respiramos. Mas e se tudo isso fosse extinto? Qual seria o impacto que teria sobre a vida de nós, meros mortais? Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva. Deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira. O que acontece se todas as plantas desaparecerem? Plantas são fundamentais para a vida na Terra. Elas geram oxigênio, alimento, fibras, combustíveis e remédios que permitem aos humanos e outras formas de vida existir. Elas também são essenciais para o controle da temperatura da Terra e o equilíbrio e dinâmica da água no planeta. Todo alimento que consumimos provém das plantas. Até o gado que comemos, por sua vez, depende das plantas para se alimentar. Em outras palavras, plantas são a base de quase todas as teias alimentares. Plantas são organismos convenientes nos quais os processos fundamentais como divisão celular e síntese de proteínas, por exemplo, podem ser estudados, sem o dilema ético desses estudos em animais ou humanos. As leis de herança genética foram descobertas desta maneira por Gregor Mendel, que estava estudando a maneira pela qual a forma das ervilhas era herdada. Os serviços que as árvores prestam ao planeta variam do armazenamento de carbono e conservação do solo até a regulação do ciclo da água. Elas apoiam sistemas alimentares naturais e humanos e fornecem casas para inúmeras espécies, inclusive para nós, como materiais de construção. No entanto, geralmente tratamos as árvores como descartáveis, algo a ser colhido para ganho econômico ou como um inconveniente no caminho do desenvolvimento humano. Desde que nossa espécie começou a praticar agricultura, há cerca de 12 mil anos, derrubamos quase metade das 5,8 trilhões de árvores que existiam então, de acordo com um estudo de 2015 publicado na revista Nature. Grande parte do desmatamento aconteceu em anos relativamente recentes. Desde o início da era industrial, as florestas foram reduzidas em 32%, especialmente nos trópicos. Os 3 trilhões de árvores restantes do mundo estão sumindo rapidamente, com cerca de 15 bilhões de exemplares derrubados a cada ano, afirma o estudo da Nature. Em muitos lugares, a perda de árvores está se acelerando. Em agosto de 2019, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, apontou ter ocorrido neste ano um aumento de 84% dos incêndios da floresta amazônica brasileira em comparação com o mesmo período em 2018. Exceto por uma catástrofe inimaginável, não há cenário em que árvores do planeta seriam extintas. Mas imaginar num mundo distópico, no estilo de Mad Max, no qual todas morreram repentinamente, pode nos ajudar a avaliar o quão perdidos estaríamos sem elas. Extinções em massa. Se as árvores desaparecessem da noite para o dia, o mesmo ocorreria com grande parte da biodiversidade do planeta. A perda de habitat já é o principal fator de extinção no mundo, portanto, a destruição de todas as florestas remanescentes seria catastrófica para plantas, animais, fungos e muito mais. A onda de extinções iria além das florestas, acabando com a vida selvagem que depende de árvores únicas e pequenas. O clima do planeta também seria drasticamente alterado no curto e longo prazo. As árvores agem como bombas hidráulicas biológicas, sugam a água do solo e a depositam na atmosfera, transformando-a de líquido em vapor. Ao fazer isso, as florestas contribuem para a formação e precipitação de nuvens. As árvores também evitam inundações, aprisionando a água em vez de deixá-la entrar em lagos e rios e protegendo comunidades costeiras de tempestades. Mantém o solo no lugar que, de outra forma, seria levado pela chuva, e suas estruturas radiculares ajudam as comunidades microbianas a prosperar. Sem árvores, as áreas anteriormente florestadas se tornariam mais secas e propensas a secas extremas. Quando a chuva chegasse, as inundações seriam desastrosas. A erosão maciça impactaria os oceanos, sufocando recifes de coral e outros habitats marinhos. Ilhas sem árvores perderiam barreiras contra o avanço do mar. Muitas desapareceriam. As árvores também geram um efeito de resfriamento localizado. Fornecem sombra que mantém a temperatura do solo e absorvem o calor em vez de refleti-lo. Também canalizam a energia da radiação solar para converter a água líquida em vapor. Com todos esses serviços perdidos, a maioria dos lugares onde havia árvores anteriormente ficaria imediatamente mais quente.
Economia em colapso. O sofrimento da humanidade começaria bem antes de um aquecimento global catastrófico. O aumento do calor, a interrupção do ciclo da água e a perda de sombra afetariam bilhões de pessoas e animais. Muitas das 1,6 bilhões de pessoas que atualmente dependem diretamente das florestas para sobreviver, inclusive para colher alimentos e remédios, enfrentariam a pobreza e a fome. Ainda mais pessoas se veriam incapazes de cozinhar ou aquecer suas casas, dada a falta de lenha. Em todo o mundo, aquelas cujo trabalho gira em torno de árvores, seja como madeireiros ou fabricantes de papel, fruticultores ou carpinteiros, ficariam desempregados, devastando a economia global. Somente o setor madeireiro emprega 13,2 milhões de pessoas e gera 600 bilhões de dólares a cada ano, de acordo com o Banco Mundial. Da mesma forma, sistemas agrícolas entrariam em colapso. Culturas que dependem de sombras, como a do café, declinariam drasticamente, assim como as que dependem de polinizadores que habitam árvores. Devido às flutuações de temperatura e precipitação, locais antes produtivos enfrentariam problemas, enquanto outros que eram inadequados poderiam se tornar bons para o cultivo. Com o tempo, porém, os solos de todos os lugares se esgotariam, exigindo quantidades significativas de fertilizantes. Um aquecimento adicional acabaria por tornar a agricultura impossível na maioria dos lugares. Saúde. Além dessas mudanças devastadoras, haveria impactos à saúde. As árvores limpam o ar ao absorver poluentes e aprisionar material em partículas em suas folhas, galhos e troncos. Pesquisadores do Serviço Florestal dos Estados Unidos calculam que as árvores removem 17,4 milhões de toneladas de poluição do ar a cada ano só nos Estados Unidos, um serviço avaliado em 6,8 bilhões de dólares. Pelo menos 850 vidas são salvas como resultado disso e pelo menos 670 mil casos de problemas respiratórios agudos são evitados. As árvores também parecem ajudar o corpo a se recuperar. Um famoso estudo de 1984 revelou que os pacientes que se recuperavam de uma cirurgia passaram menos tempo internados ao ter uma vista para uma área verde em vez de uma parede de tijolos. Pesquisas mais recentes revelam que passar algum tempo próximo de gramados e árvores reduz os sintomas de crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e vários estudos documentam uma correlação positiva entre espaços verdes e o desempenho das crianças na escola. Extinção das plantas podem realmente acontecer? Infelizmente, as plantas, além de vulneráveis ao desaparecimento, estão sim sob forte ameaça de extinção. Segundo o relatório de avaliação global de árvores, publicado em 2020 pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ao menos 30% das espécies de árvores do mundo podem ser extintas. Os principais motivos estão associados às atividades humanas, como a degradação dos ecossistemas, principalmente o desmatamento. Só as florestas cobrem cerca de 1/3 da superfície terrestre, o equivalente a 4,6 bilhões de hectares. Aproximadamente 54% desse total está concentrado em 5 países: Rússia, Brasil, Canadá, Estados Unidos e China. Estima-se que desde 1990, 420 milhões de hectares de área florestal tenham sido desmatados. Embora a taxa de desmatamento tenha diminuído de lá para cá, ainda se mantém em um ritmo ameaçador. O relatório da ONU, realizado por 500 especialistas de 61 instituições do mundo, indica que pelo menos são 17,5 mil espécies de plantas ameaçadas de extinção. Nos últimos 300 anos, cerca de 600 desapareceram. Pode parecer pouco, mas esse número é 500 vezes maior do que seria se não fosse a influência humana predatória sobre esses seres vivos. O desmatamento e as queimadas são apresentados como os maiores contribuidores para a redução da população vegetal mundial. Os impactos dessa perda são profundos para todo o planeta, pois as plantas são a base da cadeia alimentar de muitos seres vivos. Para derrubar uma torre de baralhos, basta remover algumas cartas de baixo. Muitas espécies de plantas são extintas antes mesmo de serem descobertas. Além disso, algumas delas foram tão reduzidas que passaram a ser classificadas como funcionalmente extintas. Isso significa que o número de espécies é tão pouco que as chances de reprodução são muito pequenas, ou que sua influência ecológica é baixa. Ou seja, o número de espécies ameaçadas de extinção ou já extintas pode ser bem maior do que as pesquisas conseguem concluir. Mas e aí? Curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe para geral.
Vale lembrar também para você não esquecer de ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que rola aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!